velocidade que conecta você. Dia de festa, é calma dessa, se liga nessa, vem para a frontal. Dia de festa, é calma dessa, se liga nessa. Web frontal. Web frontal. Bora transbordar? Paz de Cristo, boa noite. Muito feliz também de estar aqui com vocês. Como a missionária já falou, é o Deus de oportunidade. E o Senhor tem nos dado uma oportunidade para estar falando do nome dele, de temas atuais nesse tempo. A Rádio Frontal Web como uma ferramenta preciosa para esse tempo. Nós vamos falar sobre abuso espiritual, como minha amiga Andresa já falou. Nosso convidado, querido pastor Jorge Ricardo, da IBAV, uma igreja que a gente ama. Uma vez eu fui lá e disse que quando eu penso na IBAV, eu penso na palavra amor. Mas amor também disciplina. Amor também diz não. E nós vamos falar um pouco sobre abuso espiritual, sobre aconselhamento bíblico, qual é o limite de um, quando que ultrapassa, o que é saudável, o que é patológico. E muito feliz aqui pelo pastor ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, pastor Jorge. Será que o pastor está nervoso? O pastor fica nervoso não, né, gente? É não, pastor? Nada. Então fala aí para nós aqui da bancada, as pessoas que estão em casa não ouvindo e depois as que vão acompanhar através da gravação. Qual é o limite entre aconselhamento bíblico e abuso espiritual? Fica à vontade, pastor Jorge. Estou à vontade. As pernas é que não obedecem, entendeu? É o microfone que assusta. Mas qual o limite? Entre Não, vamos voltar um pouquinho, pastor, que eu já botei o senhor. Vamos falar primeiro o que é abuso espiritual. Que é abuso espiritual. Bem, no meu entendimento, abuso espiritual. Vocês sabem que tem uma lei que diz contra abuso de autoridade. Sim. É uma lei que é para os servidores públicos e ela diz que quando um agente público ultrapassa os limites da sua função, da sua competência, ele comete abuso de autoridade. Perfeito. Então, dentro da igreja, tem lei para abuso de espiritual? Tem lei para abuso religioso? Acho que não. Tem não. Isso vai da competência de cada igreja, de cada grupo, de cada comunidade. E eu tenho até uma definição aqui: abuso espiritual é o uso impróprio de qualquer posição de poder, liderança ou influência para satisfazer os desejos egoístas de um líder. É isso que eu entendo. Tudo aquilo que um líder faz que está acima da sua competência, da autoridade delegada a ele pela igreja e principalmente por Deus. Então, isso aí é abuso espiritual. Perfeito, pastor. O aconselhamento bíblico, o aconselhamento espiritual, ele é... se eu estiver falando besteira, você pode corrigir, mesmo ao vivo. Ele é um dos atributos do pastor, certo? Certo. Cabe ele aconselhar, né, orientar, caminhar de mãos dadas, de acordo com a situação que a ovelha trouxer para esse pastor. E qual é o limite entre o aconselhamento bíblico, que é um atributo pastoral, e o abuso espiritual, que está muito mais ligado, como o senhor falou, e eu prestei atenção, às crenças e valores desse líder? O limite entre o aconselhamento bíblico e o abuso espiritual. Tem limite.
Bem, eu penso o seguinte, todas as pessoas elas precisam de orientação. Se eu precisar de ajuda psicológica, se eu precisar de ajuda de um terapeuta, com certeza seria vocês, tá? Porque eu já conheço, eu sei a competência e eu sei a ética que usam também quanto a isso aí. Então eu procuro alguém com competência. Se eu quero ajuda nessa área familiar, se eu quero, seja a área médica, eu tenho que procurar um médico. E eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar que ele é competente para me ajudar. Afinal de contas, ele se formou para isso, ele se preparou para isso. Então, todas as pessoas que vêm em busca de aconselhamento, essas pessoas, elas têm como competente um líder religioso, seja ele um sacerdote, um padre, um pastor, babalorixá, um monte tibetano, seja quem for. E aqui a gente está falando de abuso espiritual, então são várias religiões. Sim. E quando se coloca sobre a orientação, a mentoria dessas pessoas, se entende que vai receber palavras corretas. Se você busca um pastor, você está buscando um pastor não por ser mero pastor, mas como um agente autorizado da parte de Deus para poder trazer algum aconselhamento, direcionamento para a sua vida, da parte de Deus. Então, se foge daquilo que as próprias Escrituras estabelece, isso aí se constitui um abuso. E é a sua ferramenta de trabalho? É a ferramenta de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, vamos lá, quem é a maior autoridade no Brasil? Presidente. Então, todo mundo diz que é o presidente, não é? Não, a maior autoridade no Brasil é a Constituição. É verdade. O presidente, tanto da Câmara, tanto do Congresso, o presidente da República, todos eles têm que se submeter a uma Constituição. Dentro das igrejas, qual é a maior autoridade? O que falam sempre? A palavra. Não, falam que é o pastor. Eu peguei a cola já. Eu sei, vocês fizeram a ligação. Não é a maior autoridade dentro da igreja, não é o pastor. Mesmo como instituição, a maior autoridade é um colegiado. Na verdade, alguns têm um colegiado. A maioria das igrejas tem como a igreja em assembleia reunida. Ela é a maior autoridade. Como instituição. Mas, como agente de Deus, vem cá, tá, eu tenho uma Constituição também. Como manual, eu tenho uma Constituição, é a Bíblia. Então, a maior autoridade dentro da igreja é as Escrituras. Se alguém que se diz ser agente de Deus não utiliza as Escrituras para conduzir pessoas, para orientar pessoas, essa pessoa está cometendo um abuso. Na verdade, todos os abusadores sempre chamam atenção para si e não para Deus. Sempre para sua pessoa, para sua instituição em si, ou algum tipo de doutrina criada para manipular e prender religiosamente pessoas. Perfeito, pastor. Então o limite é a palavra, né? Fugiu do que a palavra nos aponta, nos orienta, está mais voltado para a crença, para o valor do líder. A gente percebe que tem ali algo que pode trazer, inclusive, porque o abuso religioso, pastor, pode trazer, inclusive, prejuízo para essa ovelha, para a família. Sempre traz. Sempre traz. A pergunta que eu vou fazer ao senhor agora, ela é semelhante à primeira, mas ela tem algo que a gente não falou logo de pronto. O aconselhamento bíblico diretivo. Há momentos que a ovelha vai chegar com uma demanda muito específica de abuso sexual ou de violência doméstica. Eu penso que nesse momento o aconselhamento bíblico ele tem que ser mais impositivo, diretivo. Mas ainda assim a ovelha tem o direito de escolha. Ela pode trazer uma demanda de violência doméstica, ser orientada da parte, a sair do ambiente de dor, mas ela pode decidir ficar. Ela pode decidir ficar. Então. E aí onde que entra o aconselhamento bíblico diretivo
e a vontade do pastor, porque a ovelha ainda assim, ela tem uma vontade pessoal. Mas nesse caso aí, por exemplo, o marido bateu na mulher, na minha ovelha. Primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na casa dela e falar, se eu tenho um carro, se eu tenho alguma coisa, ó, vem cá, você quer continuar a ficar aí, a permanecer nesse estado aí, ou você quer ir comigo da parte? Isso. Eu não posso dar parte por ela. Não pode. Mesmo porque só vai valer o que ela disser. Se ela não denunciar isso, vai ficar dessa mesma forma. Então, eu não sei se a gente está... Mas assim, eu penso que isso aí não é abuso. Nem se ele quisesse abusar. A única forma dele abusar nisso aí é chegar lá e partir para mão do marido, alguma coisa assim. Não é abuso. Seria um aconselhamento diretivo. Não. De dar um norte para ela. Não, norte sim. Isso. É norte sim, mas assim, mesmo assim, eu não posso, eu estaria abusando se eu falasse assim, ó, me desculpe que eu vou usar a palavra bem baixa, larga essa praga. Ou então, se eu falasse para ela assim, você é obrigado a ficar com ele, levando uma surra todos os dias, porque a Bíblia ensina que você tem que ficar com ele, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Essa é a pergunta, pastor. O aconselhamento diretivo ou induzir a ovelha a tomar a decisão que ele quer? Não, a gente não pode induzir, a gente pode aconselhar. Mesmo porque, perceba bem, qual é a função da pessoa que é chamada de pastor? Pastorear. Mas só que a gente sempre diz, ele vai pastorear, ele tem que saber se está na função, no momento, pastoreando ou apacentando. Apacentar é cuidar da ovelha, ela está desviada, está enfraquecida, ou está com algum problema, com luto, para a gente ajudar nessas partes aí de sofrimento, de dor, de fraqueza, de doença, a gente vai apacentar. Mas pastorear é levar ao pasto. É o tipo de alimentação que eu estou dando para ela. Pastorear, literalmente, significa levar para o pasto. Interessante. Levar para o pasto. Que tipo de alimento que eu estou dando? Confiar naquilo que você está fazendo, no teu trabalho. Eu estou dando alimento para ela. Ela está apanhando, mediante que ela está sendo alimentada, ela vai. Isso. Agora, só tem uma coisa. Eu posso levar ela para pastos verdejantes, mas eu posso levar para uma moita de veneno. Também tem isso. Tem que saber o que eu estou fazendo. Por isso que o trabalho do pastor é sério. Você falou... se eu tenho o poder de chegar lá e direcionar e coisa e tal. Olha o que 1 de Pedro capítulo 5 diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Como, né? A gente perguntaria como? Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, tirar proveito dessa situação, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo. Eu não tenho domínio. A igreja não é minha. As pessoas não são minhas. Eu só sou alguém autorizado por Deus, preparado por Ele, para poder conduzir por exemplo. Então, o aconselhamento, ele não se restringe a um gabinete. O aconselhamento, ele é muito mais do que isso. Aconselhamento, o pastoreio, o aconselhamento pastoral é o próprio pastoreio. O que eu trago para ele de púlpito, o que é que eu trago nas minhas reuniões de ensinamento, meu estudo bíblico, a doutrina que eu ensino para ele, isso é pastorear. É que tipo de alimento que eu estou dando para eles, entendeu? E isso não é impositivo. Pastoreio não é impositivo. É a questão desculpa, a questão do limite, que você vai entender como limite. É a primeira pergunta. Qual o limite entre... Já estou falando, mas depende da interpretação, do que você entende como limite de aconselhamento bíblico, né? Existe limite de aconselhamento bíblico? Não, limite em si não. Mas em si não. Depende de quem vai receber esse aconselhamento, vai entender, eu entendo assim. Eu entendo o abuso espiritual, gente, como um autoritarismo. Um excesso, né? O excesso, é sempre autoritarismo, porque,
Perceba, as pessoas querem orientação. De qualquer forma, elas querem. Nós necessitamos de orientação. Desde que nascemos, gente, a gente precisa ter um mentor, um condutor, um cuidador. Na área espiritual não é diferente. As pessoas estão sedentas de Deus. Elas querem, elas confiam, elas estão procurando Deus. Então elas vão buscar pessoas que elas reconhecem como alguém que pode aproximá-las de Deus, na verdade de Deus. Então, e elas buscam esse cuidado. Como é que você que está me ouvindo em casa, como é que você conduz a sua vida espiritual? Sua alma é muito importante. Eu creio, por exemplo, na eternidade com Deus e sem Deus. Como eu posso te auxiliar a chegar à eternidade com Deus? É isso que você quer saber de mim. Então, eu pergunto, como é que eu conduzo a minha vida? Como é que eu pauto a minha vida? Eu guio a minha vida pelo quê? Tem pessoas que também... o abuso é de ambos os lados. Tem pessoas que tem líderes que abusam dos liderados, mas tem liderados que abusam dos líderes também. Mas está acontecendo hoje. E muito. Então, por suas frustrações, por sua falta de acatar aquilo que é ensinado, não, eu vivo a minha vida. Tá bom, olha só, a Bíblia te diz isso aqui, linda, querida ovelha, maravilhosa. A construção do céu. Deus te direciona nisso aqui. E eu dou um conselho pertinente. E essa pessoa assim, não, eu não quero, porque o profeta, a profetisa, a irmãinha ou irmãoinho, já profetizou para mim no monte, na vigília, que não é isso que Deus quer para minha vida. Mas como aqui o direcionamento bíblico? Quem vale mais, uma profecia que alguém falou ou as escrituras sagradas? Você percebe que hoje as pessoas são manipuladas por falta de quê? Que Jesus diz, por que as pessoas erram? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, ela tem que buscar a orientação de um mentor? Sim, mas ela também... A revelação é para todos. Não é à toa que na Idade Média as pessoas eram manipuladas e abusadas com vendas de indulgência, pedacinho no céu. Como é que você conquista o céu? Aí vem os abusos, assim, assado, você tem que dar isso, você tem que dar seu terreno, você tem que dar seus negócios. Hoje as pessoas são manipuladas por uma opção de coisas. Eu sempre digo que a religião, se deixar só pela religião, a religião é manipuladora. É verdade. A religião em si é manipuladora e muitos estão usando a religião dentro da lógica de mercado. Qual é a lógica de mercado? A lógica de mercado é solução, resposta e garantia. Então, se a religião ali está te oferecendo solução, opa, quem tem solução ganha dinheiro. Vocês não falaram de empreendedorismo? Não é isso? O empreendedor sempre tá oferecendo o quê? Solução. Uma dor, né? Solução, resposta e garantia. Não é isso? E isso é levado pelo quê? Pela minha necessidade de resposta, de solução. Eu tô com um problema assim. Eu tenho a solução. Isso aí. Mas tem um preço pela solução, né? Eu tenho a resposta. Eu tenho um preço da resposta. E eu tenho... Pare de sofrer. E eu te dou... morra, né? Se morrer, para de sofrer. Eu sempre digo... Mas tem esse... Não. Eu gosto quando eu vejo os slogans aqui, aquela voz bem impostada, né? Que diz assim... Pare de sofrer. Aí eu penso Show lá... da fé. Morra. É a única Show forma. da fé. É a única forma. Ai, meu Deus. Porque Jesus disse que aqui teremos aflições. Então, e ainda existe a lógica interna da religião. Eu disse a lógica de mercado, mas a lógica interna da religião. Essa é que é batata. Porque ela trabalha com medo, culpa Exatamente. e vantagens. Ela sempre trabalha com medo, culpa e vantagem. Se você não fizer a campanha, você vai cair na miséria, seu negócio vai falir, sua família vai ser destruída. Se você não der aquilo outro, você vai gastar com remédio, com farmácia, com hospital. É medo. É ou não é?
Se Agora, você não vir no culto todos os dias da semana, se você não, olha só, a veja mão do que Senhor isso, vai pesar. isso é abuso. Aonde eu estou dizendo da religião, tá? Sim. A religião por religião, mera religião. Alguém que usa religião só por religião. Exatamente. Então ela usa medo para te atrair e para te manipular. Porque todo mundo tem medo. Culpa. Ah, eu tô com um filho doente. Aí a mulher vê um programa na televisão de madrugada que fala assim: você vai vir aqui e vai fazer isso, isso e isso. Só que você vai fazer, me perdoe aqui, tá? Eu falo com tanta dor porque eu amo o evangelho e amo viver em comunidade. Mas se você vier aqui e fizer a campanha tal, e se você fizer um voto de tanto, aí Deus vai curar. Vai ganhar Aí conceito no céu. aí a pessoa te pede: mamãe, me leva lá que eu vou ser curado. Mas meu filho, mamãe, ele só está pedindo 999, não é nem 1.000. Me perdoe, eu estou falando aqui, mas eu tô chutando, tá? Qualquer coisa assim. Ah, não, meu filho aqui. Você vai falar pro teu filho? Teu filho está em estágio terminal de câncer. Ué, claro. Hã? Você vai levar ele lá? Com certeza. Tá, e se não levar? E se você não fizer a campanha? Aí ele morre. Sim, Aí a fica na culpa tua é cabeça: minha. e se eu tivesse levado? Desse jeito. A culpa. Desse jeito. Entendeu? É a culpa. Se não te pegou no medo, vai te pegar na culpa. E se não te pegou no medo e na culpa, vai te pegar em quê? Vantagem. Sabe por quê? Nós somos gananciosos. Exatamente. E muitos são avarentos. Ele pega naquilo que ele deseja. Isso aí. É na ganância. Se você fizer, se você der 1, você vai ganhar 1.000. Se você... Está compreendendo? Eu não estou dizendo que a gente não serve um Deus que cura, que é um Deus que trabalha os nossos Motivação. traumas, nossos problemas, e um Deus que não prospera. Pelo contrário, Deus prospera, mas eu estou dizendo que as pessoas vão além e manipulam pela religião para proveito Vantagem. próprio, vantagens próprias, Além utilizando... A pessoa que é avarenta, ela utiliza a avareza do outro, porque ela conhece o que é isso. É isso aí. Então ela chama para vantagem. Ela sabe o que é culpa, ela sabe o que é medo. Você pode ver. Então, se não for na lógica de mercado de solução, resposta e garantias, é na lógica interna da religião, que é medo, culpa e vantagem. E a pessoa que não quer viver simplesmente do evangelho, ela acaba por conveniência ficando nessa situação também. Ou não? Fica, Tem muitos que fica. Porque ela tá ali tentando ganhar, tentando ter lucro, tentando melhorar a solução. E vai. As pessoas, olha só, Que ela acha muito simples, simplesmente adorar, servir. qual é o Apenas propósito? crer, né? Qual é o propósito do evangelho? Vamos lá. O contentamento. Não há o contentamento, né? O propósito do evangelho é isso aqui que faz as pessoas se perderem. O propósito do evangelho está em Efésios capítulo 5, capítulo 4. Efésios capítulo 4, ele diz, a partir do versículo 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, que antes desceu também, tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora presta atenção. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora que é o propósito. Para que Deus deu esse pessoal? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa. Beleza? O que me chama mais atenção aí é varão perfeito. Se a gente fosse traduzir, em algumas traduções já está lá, até que a gente se torne adultos na fé. Então, a ideia dessa liderança, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, é visar o treinamento das pessoas para que elas alcancem uma maturidade, ou seja, um adulto, ser adulto e não um adulto perfeito, um adulto crescido, que saiba tomar decisões, que saiba se conduzir. Mas esse varão perfeito, ou se tornar adulto,
ele entra em contraste com o versículo 14, que diz assim, ó, que visa o propósito, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcias, enganam fraudulosamente. Então perceba, o propósito de liderança espiritual é levar as pessoas ao amadurecimento, ou adultecer e não infantilizar. A ideia da religião manipuladora é infantilizar. A ideia da religião poderosa, espiritual, é te levar a ser adulto e você tomar decisões por você. A manipuladora é te infantilizar, para que você fique na dependência. Pastor, olha, eu estou gostando de fulano de tal, será que eu tenho que casar com ele? O problema é teu. Você quer conviver, né? Ué, uma decisão que é para tua vida toda, você está jogando para mim? É isso aí. Que aí depois eu posso responsabilizar quem me deu a orientação. Então, olha só casei por causa do pastor. O pastor é Isso culpado. Pastor, eu tô pensando em divorciar. Me perdoa aqui, porque eu tô falando de coisa séria. Divorciar, o que eu faço? Eu não sei, é você quem sabe. Como uma decisão dessa depois vai dizer que eu quem destruiu seu casamento? Eu não posso tomar essas decisões, foge da minha competência. E não tá ajudando em Não nada. foge da minha competência, não é da competência pessoal? Sim. Mas se eu fizer assim, ó, olha só, qualquer um aqui na minha igreja hoje para casar vai ter que falar comigo. Se não tiver a minha bênção, não pode casar. Tá condicionando. Olha só, se quiser namorar, vai ter que É falar abuso. comigo. Gente, eu sei que abuso. muita gente busca o pastor, porque o pastor, tudo, perdoa aqui, mas tudo chega ao pastor. Então, pastor, olha só, eu tô pensando assim, tô orando, fulano de tal, o senhor poderia me orientar? Minha filha, espera mais um pouquinho. Mas não é porque eu tô tentando manipular, é porque eu conheço a vida da outra pessoa que ela disse que tá querendo namorar, entendeu? Sim. Calma, tá se libertando agora, veio do mundão, ainda tem muitas coisas ainda a aprender, a se libertar, tem muito carrapicho, espera. Eu não vou falar isso pra ela por ética, mas eu falo, espera mais um pouquinho, vamos orar juntos, nós dois, tá? Agora, não falar pra ela, você pode, você não pode. Mesmo assim, se ela quiser, o problema é dela. Eu não posso tomar frente. Dentro da fala do pastor, o pastor falou que quando o líder ele é avarento, ele usa a avareza da pessoa também para poder obter lucros, me fez lembrar de um relato que chegou. E a pessoa disse que ela fazia parte de uma determinada denominação que não poderia usar vermelho. Não podia. E era também chamada a atenção por algumas estampas. Por fim, em certo momento ela foi morar próxima a essa denominação e os dias de culto que ela, por algum motivo ou outro, não ia, o pastor ia até a casa dela buscar ela para dar aula na salinha das crianças. Né? Então, assim, já tinha uma imposição. Que isso? Não vai vir, não. Vou buscar, tem que vir. Aí, por fim, fazia-se conversas de aconselhamentos, gabinetes, em que ele não só se permitia ouvir, mas ele falava também das debilidades dele. Qual era a debilidade dele? Sexual, entendeu? Por final, essa questão que não podia usar vermelho, ele estava em caso de adultério. Aí podia usar tudo quanto é culto. Só Jeová. Pastor, eu prestei atenção em alguns trechos e fui fazendo alguns apontamentos aqui. O senhor disse que o líder precisa saber o que está fazendo, porque ele vai conduzir também pelo exemplo. E que aconselhamento espiritual bíblico não se restringe ao gabinete. Sim. Sim? Sim. Ele vai para além do púlpito. É a vida, né? Eu estou A vida aconselhando cotidiana. aqui. Sim. Talento. Talento. Alguns pastores, e a gente não está aqui para falar mal da igreja, nem do pastoreado. Nunca. Até. Nunca. É pra ideias, não trazer- pessoas. Isso aí. Ideias, não pessoas. Muito bom. Mas alguns assuntos de gabinete, pastor, chegam ao púlpito. Misericórdia. A ovelha compartilha uma situação pessoal, compartilha uma situação de crise de casamento, de crise na família, e de repente vê a história dela lá no culto de domingo à noite. Isso é abuso? É abuso.
É abuso, falta de confiança. Ética. A igreja é ética até da posição dele. Ética humana, né? Ética humana. Ética Se alguém nos humana. procurou para falar participar sobre algo da sua intimidade, Coisas que é eu não humano. tenho que levar para outro. Não, Aquele não tem negócio de, nada a olha, ver eu com só vou liderança. falar para você me ajudar a orar, tá? Mas assim, não conta para ninguém não. Como? A outra também tem uma amiga. O outro também tem um amigo que confia mais do que ainda em você. Entendeu? Tu passou para ela vai passar para outra, vai passar para outra. Difícil as pessoas conseguirem neutralizar uma informação. Elas querem passar. E isso vai distorcendo cada vez mais, né? Então, é abuso sim. Porque a própria igreja depois vai sofrer. Ninguém vai buscar mais o pastor. Com o tempo, ninguém vai buscar. Eu já fui de uma igreja que os jovens, as pessoas, os casados, buscavam a minha pessoa ao invés da pessoa do pastor presidente. Não era por falta de tempo, e aquilo me doía. E eu falava, não, procura o pastor. O pastor é a pessoa mais autorizada, ele está te pastoreando. Pastor, eu não quero. Mas por que você não quer? Porque tudo que falam para ele levam para o púlpito. Triste realidade. É triste. Então, E adultera, às vezes, o que é falado, aumenta. eu falo isso com dor, entendeu? Mesmo porque, perceba bem, a Bíblia ensina, é porque falta muito homem de Deus e mulher de Deus para seguir a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: se teu irmão pecar contra Isso é você, forte. vai até ele. Se você ganhar o teu irmão, morreu aqui. Se ele não ouvir a você, leva mais 2 ou 3. Aí, se não ouvir 2 ou 3, aí você leva para a igreja. Entendeu? Então, eu vejo alguém em pecado, alguém chega para mim para confessar um pecado, independente de ser pastor ou não, para qualquer irmão, e ela consegue dar um aconselhamento e resgatar esse irmão, convencer pelo Espírito Santo, pela palavra, de que ele estava errado. Eu, ao invés de neutralizar aquilo ali, orar pelo irmão e está tudo certo, eu quero levar para alguém. Mesmo, pode ser um ensinamento errado, não, mas mais pessoas têm que saber como. Pecado que é público tem que ser disciplinado publicamente. Mesmo assim, hoje em dia está difícil você chegar e falar, olha, até para você tirar do rol de membro, você tem que pensar nas palavras que você vai escrever, que você vai falar. Não é assim. Então, tá difícil. Mas assim, se uma pessoa, se você percebe um pecado em particular de uma pessoa e você chama ela em particular, você está fazendo correto. E ali acabou. Mas se você aconselha em particular, ganha o teu irmão e agora leva para público, essa pessoa vai falar, fui traído. Foi traído. Quando o senhor fala de pecado em público, poderíamos citar o pecado de Miriam e Arão? Aquilo ali foi até no particular dele. Murmuraram, mas acabou que toda a congregação soube, ficou leprosa e... Como é que... Valeu. O registro pelo menos mostra isso, mas lá no capítulo 12 de Êxodo consta isso aí. O que acontece é que ele se levantaram e falaram, vem cá, ô Moisés, tô entendendo, você tá querendo comandar, agora o povo tá na nossa mão, vamos dividir aí essa autoridade. Tá pensando que Deus só fala com você? Fala com a gente também. Afinal de contas, eu sou o teu profeta. E aí, é eu que sou, Deus fala comigo também. Aí diz a Bíblia que Deus ouviu, chamou ele, ainda diz assim, Moisés era o homem mais manso da terra. É nessa passagem que diz. Aí Deus chamou a tenda da congregação, vem cá para um particular. Chamou os 3 em particular. O pecado era entre os 2 irmãos. Vem cá, cara, vamos dividir aí, porque é isso. A liderança. Deus falou assim, ó, vem cá, presta atenção. A qualquer um dos profetas, se há profeta no meio de vocês, evidentes, eu falo para eles em sonho e em enigma. Mas a Moisés, meu servo, eu falo face a face. Então, não pense que a mesma autoridade que eu dei a Moisés de liderar sobre vocês é a mesma autoridade que eu dou a vocês. Vocês são uma autoridade secundária. Moisés, eu autorizei. Eu dei poder e autoridade. Agora, ele, investido desse poder e autoridade, é que deu competência a vocês, delegou a vocês. Então, a autoridade está sobre ele e não sobre vocês.
Ele é minha autoridade, vocês é a autoridade dele, da competência dele. Então vocês estão tentando fugir, o negócio está pensando que está igualado isso aí. Não está igualado, não. A Miriam ficou leprosa, mas a congregação ficou presa ali 7 dias. Ali, isso que eu tô vendo, onde Ela ficou fora da cidade, todos fora do acabaram acampamento. sabendo, né, do ocorrido. É, mas é diferente. É diferente. Ah, então tá. Então Quando você lida com lei e lida com graça, é diferente. Ah, sim. Porque na lei, o camarada que pecou, ele tinha que pegar o cabritinho Era dele publicamente, e ele era. tinha que sair pela cidade, atravessando a É cidade, isso aí. para poder levar lá no templo. Todo E mundo só o sabia. fato dele passar com um cabritinho debaixo do braço, ele está dizendo assim: eu sou um pecador, eu sou um miserável, entendeu? Então ele mesmo que tinha que publicizar o pecado dele. A graça já é diferente, né? A lei fala, faça e viva. A graça, viva e faça. Olha aí, Jesus. Você está vendo aí, gente? Eu sempre digo que a pregação da lei é essa mesmo. Faça A lei e diz viva. assim: olha só, você tem que largar tem que isso, ser você tem que largar aquilo outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Para quê? Para você começar a ser abençoado assim, assim, assim. A graça não. A graça diz assim: Jesus te ama, Ele te quer, Ele quer transformar a sua vida. Não é larga para que você seja salvo. Seja salvo, que Deus vai te ajudar a largar isso aí. Amém. Eu tô aqui ouvindo a missionária e o pastor Jorge falando, Deus, eu fiquei até emocionada. Não tem nada a ver com o abuso espiritual, mas eu fiquei pensando, Senhor, só o Senhor vai me trazer para um lugar desse. Uai, Eu ouvindo essas pessoas, eu sentada aqui. Meu Deus, é o Deus de oportunidade. Que privilégio poder estar sentada aqui, ouvindo missionária falando, o pastor trazendo esse entendimento. E eu fiquei pensando aqui, missionária Vera, talvez, responsabilidade minha, né? Eu tivesse errado menos se eu tivesse sido ministrada por pessoas assim como vocês, sabe? eu também. Amém por isso. Mas que bom que eu tô tendo a oportunidade agora, né? Novas sementes, certamente vai ter uma nova colheita. Pastor Jorge, o líder ou o pastor precisa ser pastoreado ou liderado? Como que alguém vai pastorear se não é pastoreado? O grande problema é que ele tem competência maior em pastorear. Gente, o ser humano precisa, ele é um ser social. Ser social precisa de interação com gente, com pessoas. O grande problema dos pastores, eu tenho acompanhado muito de perto, até pelo grupo que eu pertenço, de pastores que tiram a sua própria vida. Por que tiram a sua própria vida? Com todo respeito e não querendo julgar nenhum pastor que tirou a sua vida, mas perceba, o que eu tenho observado é que esses pastores não têm cuidado deles mesmos. Lembra para Timóteo o que Paulo falou? Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, você pode salvar a outros. Mas cuida de ti mesmo e da doutrina. Não é isso? De ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, você pode salvar outros. E tem pastores que não cuidam de si. Do não cuidado é a centralização. Eu não disse autoritarismo, de poder, a centralização do poder em si mesmo. Moisés, ele descentralizava. Depois que Jetro falou, rapaz, tu é doido, tu é maluco, só tem 2 pessoas aí. E mesmo assim, para essa função de aconselhamento, E ele só você... ouviu o sogro dele, porque tem líder também que não quer ouvir conselho. Sabe a chave da igreja? Então, não dá para ninguém, só ele. Isso aí, entendeu? o que abre, o que fecha, O que abre, o que fecha ele. ele virou Pedro. Eis que te dou as chaves do céu, não, ela é da congregação. Só eu abro, só eu fecho. Como sofre com isso aí também, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Por exemplo, nós temos lá na IBAV o costume de... Eu tenho pastores, tem pessoas que pastoreiam Ministério de Louvor. Eu tenho pessoas que pastoreiam casais e família na igreja. E é da competência deles. E eu já cansei de falar para eles, não é só assim. Rapaz, quem é pastoreia lá? Eu ou você? Ah, sou eu. Então, cara, você tome as suas decisões. Tome as suas decisões, eu confio em você. Então tem pessoas que pastoreiam as crianças.
Que competência eu tenho para pastorear criança? Eu não sei pastorear criança. Eu não sei pastorear jovens em si, entendeu? Não é minha competência. A minha competência é arrumar pessoas competentes que pastoreiem essa área. Então, quando a gente descentraliza poder, a gente fica mais suave. Você pode até numa rádio fazer um debate, entendeu? Conversar, porque você tem tempo. É verdade. Do contrário, imagina, se você tem uma congregação, não é meu caso ainda, né? Eu almejo. Você tem uma congregação de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 pessoas. Como é que você vai em tudo quanto é sepultamento? Como é que você vai em tudo quanto é lugar que tem gente doente? Como é que você vai cuidar de alma sozinho? Não dá. A Fundação Billy Graham, eles fizeram a pesquisa, gastaram milhões de dólares para fazer a pesquisa. Várias pesquisas, né? Mas dentre elas, se descobriu o seguinte, uma congregação que tem mais de 80 pessoas, o pastor finge que pastoreia e elas fingem que são pastoreadas. Porque é impossível. Não tem uma pessoa cuidar de 80. Porque as demandas... Gente, você já viu na nossa época de doença, na nossa era de doenças psicossomáticas, doença da mente, do coração, da alma, né? Você já viu quantas pessoas precisam ser cuidadas? Já. Então, você já, né? Então, como que o pastor também cuida de alma? Na verdade, assim, deixa eu dividir com vocês um pouquinho, porque o cuidador de almas sempre foi pastor. Os pastores que eram cuidadores de alma. Mas assim, a nossa incompetência com o passar do tempo foi tão grande que precisou de Deus assim providenciar pessoas que fossem preparadas só para isso, porque a demanda é muito grande. Nós não temos competência. A nossa competência agora é de púlpito. A nossa competência é de ensinar, é de montar um seminário para formar outras lideranças, para poder te levar carga junto com você. E se você quiser levar sozinho, isso é um tipo de abuso espiritual. Deus não chamou ele para fazer tudo sozinho. Então, até isso se torna um abuso. Ele não é o poderoso, nem tem que ser o poderoso. Aliás, ele é um ser humano como todo mundo. Sim. Todo mundo. Daqui a pouco eu falo mais se tiver oportunidade de tempo. Pastor, a gente, enquanto psicanalista, eu e Andresângela, faz parte do nosso tripé ter um psicanalista acima da gente. Né? A gente não pode atender se a gente não for atendido. Então a gente tem que se submeter tanto à supervisão quanto à análise pessoal. E análise pessoal, só na formação vocês têm 40 horas pelo menos para poder fazer análise. No mínimo. E ainda pagam por isso. A gente a gente paga por hora. Cada hora dessa de análise pessoal. E durante a formação, e depois da formação, durante a formação, exatamente. Durante a formação e depois da formação, a gente precisa ser acompanhado. E eu percebo que às vezes o pastor tem essa dificuldade de ser pastoreado. Que o líder tem dificuldade de ser liderado. E como isso é importante, pastor? Porque às vezes a gente está em consultório e chega um paciente, né, Andresângela, com a demanda muito semelhante à nossa. Às vezes passando pelas mesmas crises e situações que a gente está vivenciando. E se a gente não tem essa cobertura, né, de um profissional que vai ajudar a gente a desfazer os nós que estão na nossa própria cabeça, a gente vai... Não, eu ia falar liderar pela ferida, mas não é, porque no nosso caso a gente não é líder. A gente vai atender pelaquela ferida que está na gente. E de repente a minha orientação deixa de ser técnica para ser pelo valor, pela ferida que eu estou passando. E tem pastores que não se permitem ser pastoreados. Aí vão aconselhar uma ovelha que às vezes pode estar com a mesma crise que ele está, e ao invés de ter a Bíblia como norte, ele vai ter a dor. Não existe nem a orientação bíblica, ele vai pelo que ele está sentindo. Pelo que ele está sentindo. E aí que é a minha próxima pergunta. Isso pode deixar sequela? Esse líder ferido, que não é liderado, esse pastor que não é pastoreado, está lá com as demandas, com as mazelas dele, porque a gente está falando de humano, pastor, não tem super crente, não tem. A gente é humano, todos nós somos atravessados o tempo todo. Esse líder que não é liderado, e está passando por alguma crise, quais as sequelas que ele pode deixar num acompanhamento? Me diz aí vocês o que é... Você quer saber pro líder ou pro aconselhado? Pro aconselhado. Quais as sequelas do abuso espiritual? Vocês sabem quais são os efeitos as sequelas de um incesto?
É o mesmo. Porque quando a pessoa percebe com o tempo que elas são abusadas por uma liderança, como é que ela percebe que é abusada? Primeiro, coisas a gente manipula. Eu tenho que amar pessoas, né, e usar coisas. Quando você percebe que você não passa de um objeto pelo qual alguém usa para alcançar finalidades próprias, aí você sente uma coisa, né? Num abuso, num incesto, por exemplo, a pessoa leva culpa, medo, raiva. Com o tempo vai desenvolvendo tudo isso. E uma das sequelas é não consegue se relacionar com qualquer coisa que simbolize a pessoa. Num casamento, por exemplo, depois no relacionamento sexual, não é isso? Como que ela vai olhar para a igreja após ter sido abusada espiritualmente por um líder? Aquela raiva, aquela ira. Como que ela vai olhar para Deus? Então, por exemplo, se eu ensino que existe um Deus iracundo, se eu formo na mente da pessoa um Deus iracundo, um Deus que está atrás do poste te olhando 24 horas por dia só para lançar um raio na tua cabeça, que tipo de opressão religiosa é essa? Não é esse o evangelho. Não é esse. Deus não trabalha desse jeito. A ideia de Deus não é essa. Não é rachar a cabeça do outro ali que pecou. Então, a sequela para essas pessoas é desacreditar. Você sabe que o IBGE, desde 2002, IBGE 2002, 2010, o censo agora é desigrejado. Quantas pessoas se dizem evangélicas, cristãs, e não frequentam, não estão na igreja. É absurdo o número de pessoas. Abre a internet, procura aí, tem um montão de gente que está magoado, odeia, fala mal de pastor, fala mal de igreja e diz que não precisa de comunidade para viver a vida de fé. Como não? Elas não querem saber de igreja, elas não querem saber de mentores espirituais, de pastores, elas odeiam. E dizem que não precisam disso para poder ser um cristão. Isso é falso, são pessoas magoadas. Sequelas, né? Não consegue se relacionar mais com esse mundo cristão, não digo nem evangélico, com o mundo cristão. Como? Como? Não, é inconcebível. As sequelas são muitas, mas uma das maiores é essa, é o afastamento daquilo que seria viver uma vida comunitária, de acreditar agora em pessoas que se dizem ser de Deus, e até os pais às vezes são rejeitados em algumas situações porque são cristãos. É verdade. Ufa, Pastor Carlos, coloca um louvor aí para nós, por favor, a gente dar uma respirada aqui. Que temem, meninas. Que temem, pastor. Eu vou ler aqui o depoimento de uma pessoa. E ela diz assim: o abuso espiritual implica em várias situações. Porém, há quem mais é frequente no âmbito religioso, igreja. É o de uma liderança, seja ela eclesiástica ou não, querer fazer do liderado sua propriedade. Quando isso ocorre, o liderado fica refém do seu líder e no lugar da liberdade que Cristo já conquistou na cruz. E de que forma vai? Quando isso acontece, o ambiente igreja, que deveria ser refúgio, vira um matadouro. Os liderados vão perdendo sua identidade aos poucos e vão se submetendo ao absurdo de serem manipulados por alguém doente que os instrui. O abuso espiritual é bem mais perigoso do que pensamos, porque mexe com a mente.
Um liderado que por muito tempo vive o abuso, quando pensa em viver em liberdade, acha que está fazendo algo absurdo e até mesmo indo contra a vontade de Deus. Um líder abusivo tem o poder de persuadir de tal proteção de Deus. A única solução para isso, para que isso possa ser solucionado, é olhar para as Escrituras e analisar se vale a pena ser livre em Deus ou ficar debaixo de um jugo que nem Deus quer que se viva. Quando se olha para as Escrituras, se tem força para rejeitar atitudes opressoras de qualquer liderança abusivo que seja. E se tem coragem de sair debaixo de tal jugo. Medite nas Escrituras e viva. E aí me fez lembrar um determinado curso que fizemos, né? Nós 3 fizemos. E a professora desse curso, ela dizia que até hoje sofrimento, mas é aquele sofrimento, pastor, que é estar debaixo do jugo de uma liderança opressora, que não tem necessidade de você viver debaixo de uma liderança com uma opressão terrível, até porque foi como o senhor falou aqui, pastores são chamados para pastorear, para cuidar. E é interessante também falar sobre isso, que uma das minhas filhas, uma delas pensa na inocência delas que pastores são chamados apenas para pregar, né? Aí eu falei com ela, não, minha filha, pastor não é chamado apenas para pregar, pastor é chamado para cuidar, para pastorear. Ele pode não ter uma eloquência na pregação dele, para cuidar de ovelhas, para orientar. Alguns pastoreiam, ovelhas. Outros apacentam. Exatamente. Aí esse depoimento aqui dessa querida aqui, ela tinha uma querida que viveu 10 anos debaixo de um abuso espiritual e hoje ela tem dificuldade de acreditar em si mesma, de acreditar que foi chamada, de se ver como filha, né? Criou alguns bloqueios e complexos também, Andréia. Então, assim, o abuso, ele atinge diretamente a mente, a alma do liderado. O abuso deixa mais. Pergunta seguinte. Eu sempre gostei muito de estudar, pastor. Que bom. E eu estava congregando numa igreja e eu pedi, a palavra é pedir mesmo, tá? O meu pastor se eu poderia fazer seminário teológico. E ele falou, não, porque você não está preparada. Passou um ano, eu pedi a segunda vez. E ele falou para mim assim, não, porque você ainda não está preparada. Eu congreguei nessa igreja por 8 anos. Enquanto eu estive lá, eu não pude fazer o seminário teológico. Por quê? Porque eu não estava preparada. Incompetência de quem? Tu ou do líder? Boa pergunta. Porque 8 anos não conseguiu te dar conta. alguns cursos menores, assim, seminário teológico e tal. Aí eu queria participar, porque eu queria aprender. E eu ia escondido, pastor. Participei de um seminário do pastor Roberto Francisco, um homem de Deus, as 7 cartas do Apocalipse na igreja Wesleyana de Éden. Eu fui escondido, pastor. Ah, o medo e a culpa, isso. Gente, Medo e culpa. E aí eu ia escondido. Congresso de mulheres, tal lugar. Eu ia escondida. Às vezes eu falava pra minha filha assim, se perguntar por mim, você não... Olha, pastor, você não diz que eu fui pro congresso. Porque a gente não podia ir em nenhuma outra. E entra a pergunta aqui, pastor. Porque eu já tinha uma formação, eu já era adulta, casada, mãe de filho. A manipulação só se dá pelo grau da escolarização? Ou pessoas instruídas também podem ser manipuladas, pastor Jorge Ricardo? Instruída em quê? Essa é a pergunta, né? Pessoas instruídas podem ser manipuladas? Instruídas em quê? Eu posso ser um advogado e não ser instruído nas escrituras. Sim. Entendeu? Então a minha área de competência não vale, né? Então, uma pessoa, seja alguém que tem uma cadeira acadêmica, pode ser manipulado? Pode. Você vê nas igrejas mais, até nas seitas, não vou nem dizer igreja, nas seitas você vê gente super instruídas. Mas assim, eu conheço na Batista juízes que são diáconos. Ué, não são pastores? Não, são diáconos. Ele não tem competência para ser pastor. São diáconos. Então, pode ser manipulado, porque o grau de escolarização em si Não tem nada a ver com isso. Nada, porque é uma questão mais de instrução de fé, né? Na fé evangélica.
Então, missionários e pastores não podem ser abusados. Eles são instruídos na palavra. Ainda assim, eles são alvo de abuso. Se eles forem instruídos, eles podem ser abusados desde que eles se submetam a esse abuso, porque se eles são instruídos, Pode ser um costume também, né, pastor? eles A pessoa já cresceu sendo então, abusada. porque a pessoa que é instruída, ela Ela não, pratica, ela né? não pode ter autorização dela própria, entendeu? Então, ela se permite? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Tem pessoas que estão em certas denominações, não é por causa da liderança, é por causa dos companheiros que estão lá 10, 15 anos, e ela gosta da irmã Mariinha, do irmão Joaquim, ela tem como uma família, o vínculo é afetivo. O vínculo é afetivo, não é por causa da liderança. Pela liderança já teriam deixado há muito tempo. Ô Jesus, aí é pecado. Mas assim, seria o ideal? Não, não seria o ideal. Para Deus tirar a liderança. É por causa da família que estão ali e acaba submetendo. Me perguntaram, falaram no nosso pequeno grupo lá segunda-feira. Mas vem cá, se alguém está numa igreja e o costume é esse, se deixar de cumprir esse costume, está em pecado. Eu falei, ué, como está em pecado? Por que está em pecado? Não, porque o costume de lá é esse. Tá bom, o pecado está em que âmbito? Está no âmbito do relativo ou do absoluto? Absoluto. Calma aí. Ah, não. Não pode assoviar. Coisa boba, né? Mas eu já encontrei doutrinas assim. Eu estou pecando, porque lá tá até no manual lá da... Cara, é sério, em qualquer lugar que eu for, eu não posso assoviar. Não. Não tem isso na Bíblia. Foge, não tem nada a ver isso aí. Entendi. Agora, eu me submeto se eu quiser. Agora, ter o conhecimento, dominar bem isso aqui, não quer dizer que está instruído. A instrução, Ela vem para a prática. instruir é uma coisa. Você foi instruído por tua avó, por tua mãe, desde a sua meninice, né? Foi instruído, foi orientado, no sentido de orientado, né? Foi ensinado dentro das Sagradas Escrituras que pode salvar-te, né? Instruído. Gente, é porque tem gente que manipula. A gente está falando de abuso. Abuso é sempre a manipulação, sempre a manipulação. Então, se pode alguém com grau de escolarização ser manipulado, Na verdade, independente do grau de escolarização e do nível eclesiástico também. Porque o abusador, pastor, ele sempre vai procurar alguém igual o senhor falou em umas perguntas anteriores aí, que um líder avarento vai manipular pela avareza, porque ele vai identificar ali alguém suscetível àquilo. Ele identifica. O abusador identifica. Independente de ser um pastor, de ser uma missionária, de ser um diácono, de ser um obreiro, porque a pessoa está ali de coração, o vínculo afetivo está ali por amor à obra, está ali por amor às pessoas, conhece a palavra, é instruído na palavra, mas em algum momento ele se tornou suscetível para o abusador. Ou de entendimento da palavra, o abusador ele busca. Lembra o termo, usando o termo de vocês, a codependência? Codependência. A pessoa fica codependente. Perfeito. Porque às vezes tem alguma vantagem em ser manipulado. É fé por conveniência. Principalmente se ele for um líder e tiver outro líder. Ele pode ser manipulado por esse líder maior porque ele tem alguma vantagem. E a vantagem vai ser o quê? Poder, dinheiro ou Status. fama. Isso aí. Poder, dinheiro ou fama. Eu posso manipular uma liderança maior e instruída, menor e instruída, o poder. Então tem um ganho secundário, né? Então, mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho, isso é outra coisa, menos evangelho, menos vida cristã. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver. A teologia na prática. E outras coisas. Tem outras coisas também. Às vezes você é liderado por alguém que não é instruído. Conhece, nem na fé. Também, pastor. Ele não é instruído na fé. Por exemplo, eu louvo a Deus pelos nossos... Vamos lá, quem veio lá de 1900 para cá, os nossos líderes não eram escolarizados sequer. Eram analfabetos. Não digo pelo analfabeto humano da pessoa, demérito. Não é desmerecendo a pessoa. Mas eu estou dizendo que
Se eu for no hospital me consultar, eu quero um cirurgião, estou precisando de uma cirurgia de emergência, eu não vou chamar o faxineiro, que tem outra competência. Eu não vou chamar a cozinheira, que tem outra competência. Não, ela usa lá a faca, então o bisturi vai ser a mesma coisa, tá tudo certo. É alguém que se preparou para aquilo. Exatamente. Aí eu vou logo repreender, mas Então, Já te vi. o que se precisa cara, eu vou procurar uma igreja que tem gente competente, entendeu? Precisa saber de muita coisa, tá no desenvolvimento da vida, e que em algum momento uma ovelha pode liderá-la, porque não é a competência do pastor em algumas coisas. Meus líderes de criança me lideram. Não é porque eu sou criança, não. É porque às vezes ela fala, nós temos que fazer isso, isso e sim. Eu acato a liderança dela. É assim? Então vamos fazer. Entendeu? Eu sou liderado por eles. A liderança, ela é alternada, não é liderança de búfalo. Um líder. E se qualquer búfalo ali começa a mostrar liderança dentro da manada, o líder grande mata. Entendeu? Então, essa liderança que não deixa crescer outras lideranças porque ela quer ser absoluta. Então, a liderança da igreja está mais voltada a uma liderança ganso, que voa em manadas e alternam a liderança volta e meia da viagem, entendeu? O que está lá atrás vai para frente, o que está da frente vai para trás, e eles alternam lideranças. Então, uns liderando os outros, uns aos outros. Isso seja na relação de marido e mulher. Efésios capítulo 5, versículo 21, está escrito: submetei-vos uns aos outros, vós mulheres assim, vós maridos assim, vós filhos assim, e aí por diante. Mas é uma submissão mútua. Na liderança de igreja também, a gente deu lá, 1 de Pedro capítulo 5, depois daquilo ali ele vai falar para os líderes mais jovens a mesmíssima coisa que nós estamos dizendo aqui, porque ele diz da seguinte forma, versículo: sede sujeito aos anciãos, beleza? E sede todos sujeitos uns aos outros. Entendeu? É só um princípio de autoridade, simplesmente. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, princípio de autoridade. Eu aprendi isso no Mulher Única, de coração, que submissão é um plano de Deus e que a gente precisa submeter um ao outro, que submissão é mútua. Amém. É isso. Pastor, há quem diga que se você se desviou por causa de alguém, é porque nunca esteve por causa de Cristo. Fala pra gente aí, pastor. Pastores serão ou não responsabilizados pelas vidas das ovelhas? Isso aqui que fala pra gente sobre isso aí, ó. Opa, vamos aprender. Hebreus capítulo 13, diz assim. 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Pastorearam, então falaram a palavra de Deus. Sim. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha, sempre pelo exemplo, né? Maneira de viver. O 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Eu sei que a tua pergunta não foi nada disso. Pastores têm responsabilidade pelo rebanho? Por ovelha? Tem. Mas isso não exime a ovelha de conduzir sua própria vida. Porque aqui está dizendo o seguinte: olha só, obedeçam naquilo que é sempre nos seus vossos... No Senhor. Então, aqui também é no Senhor. É no Senhor. Não é nada que não seja da competência daquilo delegado por Deus. Pedida. Isso aí, tudo, desde que flui do Evangelho. Então, aqui está dizendo o seguinte: rapaz, obedeçam, porque senão você vai criar dores para o teu pastor. Não vai ser legal criar sofrimento, criar dores para ele. Ele não vai ter essa liberdade para poder pastorear. E eu digo uma coisa, não, pastor Carlos, né? Pastorear. Eu não estou puxando sardinha do nosso lado, não. Não é fácil.
E olha que eu não pastoreio a metade do que muitos dos meus amigos pastoreiam, porque a demanda é maior. Pede maior. Tem que gostar de gente. Gostar de trazer para É uma entrega assim, e as pessoas têm que estar acima de tudo, gente. Assim como existe, bem, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Viu hoje, ontem, a Polícia Federal fez uma incursão lá e prendeu uma opção de médicos falsos? Vi. O lado deles lá, o Triste, diploma né? dele, não é? Triste. Tinha licença lá do Conselho de Medicina e tudo, entendeu? Tá devidamente credenciado. Mas assim, no reino, nem todos estão devidamente credenciados. Eu fico com muito medo porque a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele fala que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Aí bota alguns critérios ali. Qual é o maior critério? O maior critério é desejar. Não adianta, o maior critério, não adianta ele ser marido de uma só mulher, ter filhos sob boa submissão, não adianta ele não ser um cachaceiro, um fofoqueiro, que ele ter bom testemunho dos que estão dentro e de fora, se ele não quer ser pastor. Lembra que a gente leu no capítulo 5, diz, não por força, mas voluntariamente. Então, ele tem que amar e desejar isso. Não tem outro jeito. Só que, da mesma forma que no capítulo 3, levanta-se pastores ali, no capítulo 4 diz assim, mas, está falando quanto a eles ainda. No capítulo 4 diz assim, mas o Espírito expressamente diz, fim dos dias, alguns desses que se vai levantar apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja que são pessoas que foram levantadas porque tinham os critérios adequados para serem levantados. Quem olha isso aqui, que é dos 12, o mais habilitado era Judas, não é? Então, é isso que eu vejo. Amém, pastor. Amém. A gente já está caminhando para o final, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu não posso. Obrigado. O abusador tem um perfil, pastor? Seria possível a gente identificar o perfil desse abusador? E na sequência, e a responsabilidade do abusado? Que a gente falou muito do abusador, da figura do pastor, do líder, mas cadê a responsabilidade dessa ovelha? Porque senão eu coloco tudo na conta dele, e aí se eu dei certo foi por causa do pastor, se eu dei errado foi por causa do pastor, e onde é que eu entro nisso aí? Então, se o abusador tem um perfil, se eu consigo identificar, e qual a nossa responsabilidade, né, dentro desse caos que a gente... Não vou dizer o perfil do psicopata, né? Não. Mas tem, eu já achei. Só Jeová, não sou eu que vou dar o laudo não do cara não, mas assim, parece. Mas assim, eu separei alguns aqui para essa pergunta, que seria autoritarismo. Autoritarismo. Não é autoridade não, ele vai além disso. Aparências externas, porque eu tenho que ter alguma coisa diferente das outras, entendeu? Que eu possa te manipular. Isso. Uma pessoa quando se converte mesmo, você pode falar para ela só, quer agradar a Deus, tem que ficar careca. Eita. Ela vai ficar careca. É verdade. Porque ela se converteu mesmo, teve uma experiência com Deus e ela pensa que agora para continuar agradando, tem que ouvir o líder. Então, além de ser autoritarismo, tem que ter aparências externas e tem aparência de santidade. Jesus lá no capítulo 23 de Mateus, ele falou que os fariseus se assentavam, versículo 1 e 2, se assentavam na cadeira de Moisés. Quer dizer, eles tinham autoridade, mas eram hipócritas. É só poder que ele quer. Poder por poder. Eles são personalistas também. Eles chamam para ele, não para Deus. Eles sempre atraem para ele. Pelo menos não pode criticar o que ele falou ou o que ele deixou de falar. Ele tem autoridade máxima, não se pode Verdade acreditar. absoluta. Ainda vai usar assim, ai daqueles que tocar nos meus ungidos. Entendeu? Eu sou o anjo da igreja. Eu sou o anjo da igreja. Resta saber se ele é ungido. Perfeccionismo. Você sabe que o perfeccionismo também dói muito, porque as ovelhas vão viver eternamente em culpa e medo.
Porque o perfeccionismo, ele não aceita que pessoas têm defeitos, que pessoas têm fraquezas e que as pessoas vão falhar. E já sai o super-homem. Não é isso a conversão, é um processo. Eles esquecem que é um processo e pensam que isso aí é instantâneo. Então eles são perfeccionistas e eles são o desequilíbrio, né? São desequilibrados. Eles sempre têm uma doutrina especial. Para me te prender, eu tenho que ter alguma coisa que a outra ela não tem. Texto sem contexto. Eu tenho que ter alguma coisa que o outro lá não tem. Entendeu? Porque aí eu consigo te prender aqui. Porque somente nós temos aqui. As heresias começam. Adereços, aquele outro. Aqui não, aqui nós temos a santidade. A santidade, sem ela, ninguém vai agradar ao Senhor. Então nós temos. Eles não. E qual é a responsabilidade do abusado nessa relação, pastor? A responsabilidade do abusado sai do meio deles. Filho meu, escapa-te pela tua vida. Parar de ter colherzinha na boca. Liberte-se, busque, tome responsabilidade por você mesmo. E não terceirize o seu conhecimento, a tua intimidade com Deus. Você é responsável por isso. A responsabilidade é pessoal. Não busque resposta em todo mundo, busque resposta você mesmo em Deus. Você já tem essa responsabilidade. Se você percebe que tu é um abusado, tu não pode agora procurar o que é correto? Se você percebe o que é abuso, você vai saber o que é certo, o que não é abuso, o que é cuidado legítimo. Então, meu amigo, se você está preso afetivamente a uma congregação, sinto muito. Se você não sair do meio dela, dói falar isso, cara. Parece que a gente está, sabe, cuida da tua vida, responsabiliza-se pelos seus atos. Mas aqui, pastor, já estou num cargo já há 20 anos, 25. Como é que eu vou largar tudo assim, agora que eu descobri que eu sou abusado, como é que fica? Só para dar uma pimentinha aí. Poder, fama e dinheiro. Se é isso que te prende, então, meu amigo, eu sinto muito. Você vai ser um eterno infeliz, manipulado, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de traumas e adoecendo cada vez mais a sua alma. Que programa lindo. Obrigada, Senhor, por sua presença nesse lugar. Esclarecedor, curador, pastor Jorge Ricardo, curador. Não tem vínculo afetivo que me mantém num lugar onde eu sou cativa, a não ser que eu queira ficar. É porque o Senhor nos chamou para ser livre. Aonde o Espírito Santo está, ali é liberdade. Pastor Jorge, não. É muito pastor hoje, gente. Pastor Carlos, coloca um louvor aí para fazer o bálsamo do Senhor. De antemão, nós queremos agradecer a presença e participação do nosso pastor Jorge Ricardo, que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor e que o Senhor possa vir aqui outras vezes, que possa ser a primeira de muitas outras vezes. Eu quem agradeço. Obrigado a vocês e sempre que quiserem contar comigo, evitem, mas pode contar. Não vai ser um abuso não, né, pastor? Abuso espiritual, não. Todos os nossos parceiros e dizer que estamos abertos à parceria, entre em contato, nos chama no privado. Lá no Instagram do programa Conexões, @progconexões. Entra lá, vocês vão ter o acesso aos números de telefones dos parceiros, pode encomendar, alguns fazem entrega, né? Não tem desculpa, né, irmã Vera? Querendo é só entrar em contato que nós anunciamos o seu serviço aqui. Mas vamos aos nossos parceiros. Quem que nós temos como parceiros? Temos a querida Leon Tintas, que fica aqui no coração do Parque Amorim, colorindo história. Temos também a nossa linda Débora Lira, com o telefone atualizado aí, tá? Querendo entrar em contato com ela, fazendo a sua encomenda de cama, mesa e banho. É a nossa querida Débora Lira. E também temos a quentinha da Di. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só quem tava lá, quem não foi, perdeu. Mas aí já fica, deixa o gostinho, né? Pra ficar com água na boca do patê. Carro-chefe. Que sabor é aquele, irmã Vera? Qual é o sabor? Abre aí.
abrir o microfone dela. Qual é o sabor do patê que a gente comemos ontem? Sabor de A quentinha da Gi faz é uma delícia. Temos também conosco o seminário Satecib, pela direção do pastor Provier, que fica ali no Parque Muíza, como foi falado aqui anteriormente. Você que quer se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, entre em contato com o seminário Satecib. Temos também Delícias da Sol, que faz um quiche de alho poró, brownie, biscoitinhos, bolos, uma delícia. Ela faz também o Red Rebelde. Acho que é isso daí, vocês entenderam. Uma delícia. No centro do lote 15, tem atividades extra, tem o EJA, você que quer concluir, tá, os seus estudos, acha que já passou da idade, enquanto a vida há esperança. Temos também conosco a nossa querida e linda Aline Aguiar, que cuida das unhas e das sobrancelhas das varoas. Varoas, se cuidem. Homem também faz unha, tá? Por favor, pode ir lá que vai ser bem atendido, bem recepcionado. Temos também conosco a nossa querida Raíssa Mus, que é da Dogão. Cuide do seu pet, por favor. E também temos conosco a nossa linda Vanessa Lugão. Ela que faz aí a decoração da sua festa, mas para quem quer, pegue monte e entre em contato com a Vanessa Lugão. A Lânia Muxo, que deixa a sua princesa ainda mais linda. O que ela faz? Arcos, laços e acessórios. Temos também conosco o Colégio Novo Milênio, que cuida com muito carinho e respeito dos alunos e dos familiares dos alunos. Carla Valadão, Pontual Veículo, cuide do seu veículo. Entra aí em contato. Doçuras da Mone, você que quer encomendar docinhos gourmet, bolo piscininha, bolo de aipim, bolo de cenoura, bolo de pote, entre em contato com as Doçuras da Mone. Artinacre, o que a Artinacre fez aí no teu livro? Gente, eu tô devendo Tá isso. Né? devendo trazer o livro? Diagramação e capa, sabe? Sim. Trabalho impecável. Eu vou trazer semana que vem pra gente estar aqui sorteando Que maravilha. e divulgando o trabalho deles. Eu sei que quem faz festa em casa, quem faz festa não pode guardar, né? Mas a gente entra nesse sorteio? Não. Ah, entra. Quem comentar primeiro ganha. Amo sorteio. Temperos Elohim. Manvera, tem que sair do Sazon? Tem. Arisco. Também. Acabou. E o quinó? Mais ainda. Sai dos temperos que são industrializados e vai para os temperos naturais. Temperos Elohim. Cafezinho na roça. Aonde fica? Aqui No Amapá. E outra coisa, eles também trabalham com buffet, né? Pode contratar, que o preço é maravilhoso. E melhor ainda é o café que eles preparam. Vera Biju. O que a Vera Biju faz? Sou eu não. Não é a irmã Vera. Ela faz Biju P, que é um projeto voltado para as igrejas. Querida Marleide Nac, nós iremos trazer aqui para você poder falar a respeito desse projeto. Esses são os nossos parceiros, as portas estão abertas para que você também seja um dos nossos parceiros. Pastor Jorge Ricardo, o senhor pode fazer esse momento de intercessão? Amém. Amém? Abusa ou não abusa? Pergunta. Não é abuso, não. Eis-me aqui. Vamos orar. Pai bendito e santo, Aleluia. pastor, que nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E mesmo em meio a desertos, o Senhor nos prepara banquete. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, como sempre foi fiel. Pai, nós te pedimos que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa alcançar, e aqueles que serão alcançados pela gravação, Senhor, em todo o tempo, tu possa alcançar essas pessoas que foram ou que estão sendo abusadas, as pessoas que estão sofrendo nesta hora. Nós pedimos que a tua boa mão venha sobre eles, ó Deus, guardando, libertando, curando, Senhor, as feridas que possam ter sido abertas na alma dessas pessoas. Tu és Deus que sara, que cura, que transforma. Aleluia. Senhor, ilumina a mente de cada um, Senhor, porque diz a tua palavra que aquele que é falto de sabedoria, assim como eu sou falto, ó Pai,
e sempre recorro a Ti, Senhor. Ó Deus, porque Tu és o nosso auxílio, é nossa torre forte, nossa fortaleza. Por isso, Pai, abençoa, alcança cada ouvinte, Senhor. Entra neste lar, nesta residência, nesta família que sofre, ó Pai querido, com um filho, com um esposo, uma esposa, Senhor, que o Senhor possa ser aquele, ó Deus, que venha trazer soluções, respostas, porque o Senhor tem resposta, ó Deus, para as nossas dores, para as nossas crises, para as nossas dúvidas. Por isso, Senhor, continua abençoando essa rádio, Senhor. Continua abençoando, ó Pai, a sua programação, Vera Lúcia, continua abençoando André Munti, continua abençoando Andresângela, continua abençoando o teu filho, Senhor, ó Pai, neste lugar. E que tudo, Senhor, se volte para a tua glória, para teu louvor. Nós te pedimos agradecidos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada pela sua participação. Te convidamos para o próximo programa. Qual o tema? Princípios Eternos para uma Vida. Sérgio Braga, né? Juntamente, acredito, com a sua esposa, ainda que ela fique ali, né, na intercessão. Eles estarão aqui conosco no próximo programa. Não percam. Precisamos aprender sobre princípios eternos para uma vida abundante. Pensar como Deus pensa. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Um beijo. Consolador, não sabe, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Só não afastes tua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afastes tua presença, não, Senhor. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração parou, fostes intercessor, meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador,
lado.